finalizar nossa semana, nós temos 3 tarefas aí de ciências, história e geografia. A tia imprimiu as atividades. Tia, eu não tenho impressora. Não precisa se preocupar. A imagem a tia mandou para o celular e vocês precisam apenas copiar as questões no caderno. Lembrem de colocar lá o enunciado. A data de hoje, dia 26/6/2020, aula de geografia, e aí coloquem as perguntas. Vou ler para vocês o texto, tá bom? Há pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum. Por exemplo, alguns serviços como eletricista, água e esgoto tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntinhos, um dos outros. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo e sítios, chácaras, fazendas e etc. As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalha cuidando da lavoura e do gado. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos. Quem cria os animais como bois, cavalos, cabras, porcos, aves, são chamados de pecuaristas. E aí nós temos aí 4 questões para responder. Número 1, que é a letra A, desculpa. As pessoas que moram na cidade formam uma comunidade... voltem lá no texto para encontrar se você não lembrar. Letra B. As pessoas que vivem no campo formam uma comunidade... pensa aí. Letra C. Quem cuida da lavoura são chamados de... E letra D. Quem cuida da criação de animais são chamados de... E aí, finaliza as questões de geografia, certo? Que é essa atividade aqui. E aí, nós temos ciências. Ciências é bem legal de fazer, hein? Como economizar energia? Agora que a gente está em casa, a gente está gastando bem mais energia, né? Então, temos que pensar nisso aí. A cada ano, o consumo de energia elétrica cresce no país. Por causa do aumento do número dos aparelhos elétricos e do tempo que esses aparelhos permanecem ligados. Como a energia elétrica produzida em grande parte no Brasil pelas hidrelétricas não se refaz, torna-se importante economizar energia. Então, olha só o que vocês vão ter que fazer nessa tarefa. Aqui, no 1, é o seguinte. Cada um dos desenhos abaixo indicam formas de economizar energia. Observe e interprete eles. Então, vocês vão olhar o que os desenhos estão fazendo. E aí, vocês vão escrever para mim o que eles estão fazendo. E na número 2, vocês vão ter que fazer uma lista em ordem alfabética, não se esqueçam disso, de aparelhos que necessitam de energia elétrica para funcionar. Então, dá uma olhadinha aí em casa. Ah, tia, eu tô fazendo lição na sala. Olha ao seu redor. O que você tá vendo aí que tem que estar ligado na tomada para funcionar? E aí, vocês vão fazer uma listinha para mim, só que tem que estar em ordem alfabética. Uma dica, vai escrevendo as coisas, pega um papel de rascunho, depois você coloca em ordem alfabética, tá bom? Escrevam isso no caderno. Não esquecendo de colocar o enunciado. Aula de ciências, do dia 26/6/2020. E por último, aula de história. Tia, não consegui imprimir. Não tem problema. Preciso copiar o texto? Não, somente as questões. Mas não esquece de pôr o enunciado. Aula de história, dia 26/6/2020. Vou ler para vocês. Nessa imagem que a tia vai mandar, tem 2 textos e 6 questões, 3 para cada texto. Então, o primeiro texto é o seguinte. Tem uma imagem aí de um mapa. Então, vocês vão observar a ilustração e ler o texto para responder as questões.
De acordo com os mais recentes estudos antropológicos, a África é o berço da humanidade. Foi ali que se formaram as primeiras famílias. Na África, a humanidade foi palco da primeira revolução tecnológica da sua história. A passagem da existência como caçador e coletor de frutos silvestres para a prática da agricultura. Na arquitetura, engenharia e matemática, as pirâmides ainda comprovam a alta tecnologia africana de 3.000 anos atrás. A astronomia egípcia era tão avançada que desde 4.200 a.C. foi responsável por um calendário mais exato que o nosso. E aí nós temos aí 3 questões para responder. Questão A. A imagem ao lado representa qual continente? O texto está falando sobre quem, gente? Então, vocês vão responder aí. Letra A, americano. Letra B, asiático. Letra C, europeu. Ou letra D, africano. Número 2. A África é o berço da humanidade e da civilização por quê? Letra A. Acreditam que os primeiros seres humanos surgiram na África? Letra B. Foram colonizados pelos portugueses? Letra C. São todos de baixa renda? Ou letra D. Tem uma cultura diversificada? Volta lá no texto que vocês descobrem. Questão 3. Que áreas de conhecimento os povos africanos também possuíam no passado? Letra A. Só agricultura. Letra B. Agricultura e arquitetura, engenharia e matemática. Letra C. Somente arquitetura e astronomia. Ou letra D. Nenhuma delas. Segundo o texto. As sociedades africanas tinham em suas atividades econômicas uma das formas de sobrevivência de acordo com o ambiente em que viviam, de suas necessidades materiais e espirituais, e de toda uma tradição. Havia muitos povos nômades que precisavam se deslocar periodicamente, e havia povos sedentários que fundando seus territórios, chegaram a construir grandes reinos, conjunto de aldeias, desenvolvendo atividades econômicas produtivas. Em cada aldeia existia um chefe. Este era escolhido entre os mais velhos. Os africanos acreditavam que os espíritos da natureza, os deuses e os seus antepassados estavam presentes no seu dia a dia e eram responsáveis por tudo o que acontecia na tribo ou na aldeia. E aí nós temos mais 3 questões para responder. Essa semana, no Centro de Mídia, teve uma aula falando sobre os nômades. Se você assistiu, você tá com isso aqui, ó, bem fresquinho na cabeça. Número 4. De acordo com o texto, é correto afirmar que o conjunto de aldeias chama-se o quê? Letra A, moradias. Letra B, ocas. Letra C, reinos. Ou letra D, senzalas. Número 5. O texto fala sobre povos que se deslocam periodicamente. Estes povos são os... Como é o nome deles? Letra A, nômades. B, sedentários. C, grafiteiros. Ou D, muçulmanos. E a última, 6. Os povos africanos acreditavam que alguns aspectos estavam presentes no seu dia a dia. Que aspectos são esses? Letra A, agricultura. B, nômades e os sedentários. Letra C, espíritos, deuses e os antepassados. Ou D, arquitetura. Respondam aí. Não esqueçam de anotar tudo no caderno, tirar uma foto e encaminhar para a tia, tá bom? Beijo e bom final de semana!